Paz inverencial, que estamos para mais um encontro da nossa fraternidade oculta e ao, por gentileza, quem puder, ligue a câmera, pois gosto muito de estar interagindo com vocês por intermédio da imagem. Vamos ter uma conexão muito boa hoje, noite de aprendizado, dia de Mercúrio, quarta-feira traz essa energia, uma energia voltada para o conhecimento. Seguinte, vocês vão anotar aí, Mateus, capítulo 5, versículo 15. Lucas, capítulo 11, versículo 33. Depois vocês estarão lendo, fazendo essa leitura, marcando e tal. Todos vocês que já estão na fraternidade sabem que eu trago o ocultismo também fundamentado no Evangelho. Também. Porque o Evangelho, ele não foi a primeira manifestação do ocultismo em si, mas foi mais uma das suas manifestações de uma forma extremamente poderosa. E o Evangelho, ele servirá como parâmetro para a mente de vocês. Ele servirá como um parâmetro. Quando você começar a ler o Evangelho por si só e você tiver aquele sentimento de que, poxa, a galera está enxergando tudo errado, de que, poxa, os pastores estão ensinando tudo errado. Caramba, tudo aquilo que eu aprendi com base nos ensinamentos de Jesus foi totalmente equivocado. Quando você sentir toda esta diferença, você pode saber que você está em um grau de elevação muito alto, muito alto. Quando você tirar um tempo para estudar o ocultismo mesmo, sabe? E você se deliciar com os escritos de João, do Apocalipse, quando você conseguir interpretar as parábolas num sentido extremamente profundo, sentir essa energia, sabe? Você estará no caminho certo. Quando você chegar à conclusão de que Jesus, ele foi o maior de todos os iniciadores,
no caminho oculto e entender que o luciferianismo, na realidade, ele é uma vertente mais do que divina. Quando você entender que o luciferianismo tem como principal objetivo tornar homens e mulheres em deuses imortais, assim como a serpente disse, ele não quer que vocês comam, porque sabe que se vocês comerem, os seus olhos serão abertos e serão como Deus. Então, quando você chegar nesse, nessa concepção mental, você vai. É um grande sinal que você está no caminho certo. Existem algumas pessoas existem algumas pessoas na história que conseguiram realizar a grande obra apenas com a leitura do Evangelho mesmo. Me digam, dá um tempo para vocês escreverem aí no chat. Quem consegue me resumir o que é a grande obra? O que é o Magno Opus? Quem consegue resumir em poucas palavras, pode ficar à vontade aí para resumir em poucas palavras o que é a grande obra. Vocês podem ficar à vontade aí para escrever. Seguinte. Vamos lá. Vou fazer diferente. É o autoconhecimento e tal. Um pouco mais. Vamos fazer alguma interação hoje. Vamos fazer uma interação. Estamos já no 5º encontro. Vamos começar a quebrar um pouquinho o gelo. Quem quer se arriscar a trocar uma ideia aqui, a trazer um minuto de resumo, o que é a grande obra para você? Aqui nós temos muitos estudantes já aí do caminho oculto, a galera que já viu da maçonaria, ainda participa da maçonaria e está tudo bem, sem nenhum problema. Mas, então vocês podem me dar um sinal aí, escreva aí, dê um sinal, deixa um sinalzinho aqui, faça o sinal com a mão, não sei, dê um sinal aí para que eu possa identificar quem deseja participar, entrar ao vivo aqui e bater um pequeno papo de 1 minuto. O que é a grande obra para você? E você não precisa ter medo de errar, não. O que é a grande obra para você? Vamos lá, já que ninguém fala nada, vou escolher aqui o Gilberto. Gilberto Góes, ligue o seu microfone aí, bora, se apresente, fala de onde você é, um pouquinho do seu caminho espiritual, o que você estuda, o que te chama, o que te trouxe a fraternidade, e o que é a grande obra para você? Certo. Boa noite, mestre. Boa noite a todos que compõem o grupo. Eu sou de Alagoas, mas atualmente estou entre Alagoas e Pernambuco, na cidade de Barreiros. Meu sítio é aqui em Barreiros. Esse local é em Barreiros. É no interior, um sítio que eu tenho. Eu não sei se o áudio está bom. Se não tiver, me avise para eu... Estou ouvindo bem. Eu sou formado em terapia ocupacional, sou acupunturista também, fiz o curso de mediador, que é justiça particular. Tem outros cursos aí de dependência química, essas coisas aí, mas fui policial durante 32 anos. Eu fui policial militar na Polícia do Estado de Alagoas. Aprendi a bater pra cacete, desculpa a expressão, né? E agora estou querendo consertar algumas pessoas no sentido bom da palavra. Antes ajudei a arrebentar, agora estou querendo consertar.
O que me levou a vir ao caminho espiritual, eu acho que foi desde nascença. Eu fui trigêmeos, só eu nasci vivo. Sofri um bocado, vim de família pobre, né, resumidamente. E, enfim, não queria entrar na polícia, mas por falta de opção de emprego, entrei na polícia, passei esse ano todinho. Uma vida difícil, por salário precário, mas cheguei aos patamares de oficial, que é um salário razoável, dá para sobreviver bem. Só que eu, muito percalços, muita perseguição, eu sempre tive altivez, eu sempre fui uma pessoa que sempre me coloquei, eu nunca aceitei a vontade dos outros, principalmente quando eu achava que estava fora do padrão, certo, do correto, e levei muita cacetada da vida. E essas últimas cacetadas, só Deus sabe, foi um verdadeiro calvário para mim. E eu sou filho de uma mulher que a gente morou muito tempo perto de um candomblé, né, de um terreiro de candomblé, e isso para mim não é novidade, esse negócio de misticismo, de, de ocultismo, de espíritos, essas coisas. Andei por o centro espírita para ver se era minha praia, não era. Nada que me prenda é minha praia. Igreja, grupo de jovens, tudo, 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 nada, nada, nada me fascinou. A única coisa que me fascina é a minha liberdade de ação. É o querer fazer e fazer realmente, não fazer de conta. É por isso que muitas vezes, quando eu sou solicitado, eu me sinto, de certa forma, incapaz ainda, porque eu quero fazer bem feito. Eu sou meio exigente comigo mesmo. Eu acho que a vida exigiu tanto de mim que eu exijo mais ainda, entendeu? Mesmo depois de, de, de sofrer tantas consequências, tanto, eu, eu deveria ser mais maleável comigo, mas ainda sou exigente, muito exigente comigo. Aí, eu coloquei aí, no que foi perguntado, a sua pergunta foi qual? O que é ser? O que é a grande obra para você? Resuma em 1 minuto, de gentileza. A grande obra para mim, mestre, é você ter Veja bem, não é querendo ser Jesus, não é querendo ser Deus, mas querendo ter o mesmo direito de operar obras que foram feitas por eles. Não tão iguais, mas que sejam assemelhadas. Eu acho que seria isso, ou seja, pelo menos passar isso para as pessoas, fazer o bem às pessoas, e fazer o bem através da minha consciência de existência como um ser que é Deus. Um Ótimo. ser que é Deus, que existe dentro de mim. Perfeito, perfeito. O despertar da divindade humana. Muito obrigado, Gilberto, Isso. pela sua participação e é Por uma grande nada, honra estar conosco. a honra foi minha. A honra foi minha. Valeu, valeu. Galera, daqui a pouco vamos entrar no assunto, mas eu vou estar abrindo para mais algumas pessoas. Você vai ter exatamente 1 minuto para a gente fazer uma interação interessante e a galera começar a se conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Exatamente 1 minuto você vai trazer o que te trouxe a fraternidade oculta, qual é o seu objetivo? O que você está fazendo aqui? É uma boa pergunta. Bora lá, vou escolher umas pessoas aleatórias. Judson Alves. Judson Alves, liga aí o seu microfone, por gentileza. Nos diga o que está fazendo aqui. Boa noite a todos aí da fraternidade, boa noite, mestre. Bom, eu estou fazendo aqui para adquirir mais conhecimento da verdadeira obra. A verdadeira obra que está nesse mundo, está oculta. E é isso que eu vim fazer aqui. Em segundo, para direcionar a luz, eu acho, na minha opinião, a fraternidade oculta, ela
vai ajudar nós a encontrar o Deus que existe dentro da gente, que está adormecido. Minha opinião é isso. Perfeito. Tu fala de onde? Qual a tua cidade? Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Perfeito, Judson. Perfeito. Isso. Ótimo. Obrigado pela participação. Vamos lá. Obrigado. Quero ouvir agora Leandro também. Quero ouvir o Leandro. Diga aí, Leandro. O Leandro está fazendo um retiro mágico. Diga aí, se apresente, de onde você está falando e, resumindo, qual é o seu maior objetivo aqui que te trouxe aqui? Ver se consegue abrir o microfone bem no sinalzinho. Enquanto o Leandro vai tentando aí. Galera, temos algo bem bacana para vocês. Dias 3, 4 e 5, às 8 da noite. Quem já sabe o que vai acontecer? Quem está ligado? Quem já sabe o que vai acontecer? Quem tem? Ótimo. Leandro abriu o microfone aí, daqui a pouco eu continuo aqui. Vai, Leandro, diga aí, se apresente, sua cidade, onde você fala, qual é o seu principal objetivo dentro da fraternidade oculta? Eu sou de São Paulo, capital. O meu grande objetivo na fraternidade oculta é despertar o tetragramaton dentro de mim, o eu sou. Está em alinhamento cósmico, né? Com equilíbrio através dos meus mestres ascensionados e despertar o meu terceiro olho, a minha consciência crístina, que é a luz, né? A minha essência luciferiana. Esse é o meu objetivo dentro da fraternidade. Ótimo, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Leandro. Leandro que está aí fazendo o retiro mágico. Agora vamos estar... Daqui a pouco eu vou estar chamando 2 mulheres de trazer energia feminina também. E depois vou entrar no tema. E fiquem tranquilos. Nas próximas aulas a gente vai estar alinhando. Vai ter o período de interação. Por enquanto estamos em um período mais árduo. Seguinte, vamos ter nos dias 3, 4 e 5, às 8 horas da noite, via YouTube, um mini curso gratuito sobre alquimia. Esse mini curso ele vai contar com certificado para todos aqueles que participarem. Vai ser bem legal, bem interessante. Estamos preparando algo muito especial para vocês aí. A alquimia é a arte que transforma os seres humanos em verdadeiros deuses. É a mistura divina. Vamos lá. Quero ouvir agora Ana Paula Leite. Ana Paula Leite, se apresente, de onde você fala e tal. E o que te traz aqui a fraternidade oculta, para a galera já sentir sua energia aí. Boa noite, estou falando de Santos. Tô no início do início, assim, estou conhecendo, né? Eu não tenho ainda assim, uma definição do que eu estou buscando. Eu sei, assim, eu sempre busquei espiritualidade, eu sentia num sentido mais suave, na Umbanda, no Espiritismo, sempre coisas assim, mais até voltadas para o cristianismo.
E eu passei um processo aí de 2 anos como cuidadora da minha mãe, que eu perdi ela em março, com Alzheimer, e foi um período mais sombrio, assim, bem pesado. E começou a cair minha ficha, assim, de que são 2 lados, né? Luz e sombra. E eu sei lá, me interessei em entrar por esse caminho de ver os 2 lados, que eu não sou uma coisa só. Essa dualidade. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Ana Paula Leite. Deixa eu chamar mais alguém aqui. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Marta Dias. Marta Dias. Diga aí, se apresente para o pessoal, já está há muito tempo conosco, mas se apresente aí, para quem não te conhece, de onde você fala, tal, e os seus maiores objetivos dentro da nossa fraternidade. Boa noite, mestre. Boa noite, pessoal. Feliz que a nossa fraternidade crescendo bastante, né, mestre? Ótimo. Estou bem feliz. Eu iniciei com um baralho e tive um grande crescimento espiritual com você. Vivenciei esse crescimento espiritual primeiro em minha vida. Coloquei alguns alicerces nos lugares e co-criei isso com muita rapidez. Foi grande, muito grande, o mestre sabe. Algumas pessoas que não me conhecem, eu hoje estou numa condição assim muito melhor do que eu estava quando eu conheci o mestre, porque eu acreditei, porque, na verdade, a gente sabe como fazer. A gente sabe que o autoconhecimento, dessa coisa quântica, eu buscava muito isso, mas eu não conseguia sair da teoria. Eu só fui para a prática quando eu entendi que sou eu, que é dentro de mim, que não é fora de mim, e que eu tinha que buscar isso lá dentro, e entender as coisas, abrir a nossa cabeça. Para quem é Lúcifer, para quem é a alma da Terra, entender isso dentro da gente é quem faz isso. Eu estou no retiro porque eu estava um pouco desfocada, porque quando eu recebi tudo muito rápido, veio tudo muito rápido, e aí eu fiquei numa zona de conforto. Eu não perdi nada, tá? Mas eu não queria ficar estabilizada, então o retiro para mim fez total diferença. Estar na comunidade faz total diferença na minha vida, porque eu acho que a gente tem que, no dia a dia, crescer e buscar. Coagular e solver não é parar. Não somos água parada. Somos essa energia que se move, que se movimenta, e eu quero continuar fazendo isso na vida dos meus pacientes. E eu tenho conseguido, tanto nas cartas quanto nas terapias, levar isso para o meu paciente. Então, eu só tenho a agradecer estar aqui na comunidade. Não canso de te agradecer, né, mestre? É uma honra muito grande estar na comunidade. Perfeito. Eu que agradeço, Marta, muito feliz por todo o seu desenvolvimento. Muito obrigado pela participação. Galera, vou chamar mais uma participação aqui, depois começa o tema. E desde já, todo mundo adulto, então não fique assim, eu chamo um, não chamo outro. Não, calma, estamos começando. Estou chamando de forma aleatória e com o tempo a gente vai criando cada vez mais conexão. Vai ter 1 hora de aula e depois 1 hora de interação e todos vocês poderão fazer perguntas dentro da 1 hora, assim que a gente conseguir acertar todos os processos que a gente está alinhando dentro da fraternidade e quando chegar esse momento certo aí, tá bom? Então, bora lá, eu quero ver agora o casal, sempre está aqui,
juntos ali estudando e tal, é muito bonito de se ver. Tatiana e Max, liga o microfone aí, vamos ouvir os dois aí, falar um pouco dessa experiência. Bacana. Tá dando para ouvir? Sim. Fala, querido. Joia? Tudo bom? Tudo bom, mestre? Boa noite a todos da Fraternidade. É um prazer estar com vocês. O que eu entendo é que você ter um conhecimento da essência de quem é Lúcifer, né? Porque o verdadeiro iniciado, para ele conseguir obter a grande obra, primeiramente ele tem que ter o conhecimento de quem é Lúcifer e como que essa energia se manifesta sobre aqui no nosso planeta, sobre a alma da Terra, né? E nós, como seres que estamos, ou somos, melhor na verdade dizendo, a imagem e semelhança dele, nós podemos ter esse conhecimento maior com ele. Eu tô meio travado aqui, que é a primeira vez que eu tô falando. Complicado. Escrevendo é melhor. Mas é a primeira vez, tá bom. Ótimo. Eu sou do estado de São Paulo, da cidade de Goiânia, é o interior de São Paulo. Uma cidade pequena, mas eu cheguei aqui porque eu já tive várias experiências no mundo do espiritual. Eu venho do Evangelho. Eu fiquei bastante tempo no Evangelho e muita coisa que eu aprendi lá sobre o Evangelho, sempre achava que não batia, né, uma coisa com a outra. Até parecia que alguma coisa estava me alertando, me avisando que não era o lugar que era para mim estar, né? Aí eu acabei saindo por conta própria, eu queria buscar um pouco mais de conhecimento, né? Aí eu falei, eu vou começar a partir para o lado espiritual, a espiritualidade. Aí nesse eu fui passando conhecendo algumas coisas e para mim não se encaixou. Até que eu entrei aqui, eu tive a certeza que aqui é o lugar certo, o luciferianismo, a escola do Senhor é o lugar certo, onde eu me sinto em casa e eu posso aprender mais. Perfeito, perfeito. Muito bom, fico feliz. E a Tati, quer falar alguma coisa? Quer falar? Boa noite para todos. Eu entrei na parte da espiritualidade na escola, assim, que eu aprendo com meu esposo. É que tudo que... Assim, se eu tô na espiritualidade, foi através dele. Vamos dizer assim, que antes de eu entrar na espiritualidade, estava perdida. Igual ele falou, assim, eu vim do cristianismo também, fiquei 10 anos. E quando... Eu sou muito de estudar a Bíblia. Estudava, dava estudo, essas coisas, tudo. Só que na igreja eu não podia falar aquilo que eu realmente entendia, porque para eles eu estava endemoniado, essas coisas. Até então que quando eu conheci o luciferianismo, tudo aquilo que eu entendia, que eu compreendia, é o que o Senhor ensina. Para mim, estar estudando, participando, é uma grande honra para mim, porque eu vou tendo mais conhecimento e, igual eu já falei para o meu esposo, que mais para frente eu também vou participar da escola, para mim conhecer mais, o meu conhecimento, evoluir mais espiritualmente, sabe? Sabe, mestre, é como que... É tipo assim, como o senhor passa uma aula, o senhor ensina uma coisa nova para nós. É como se alguma coisa lá dentro da minha mente me lembrasse, tivesse esses pequenos fragmentos de lembrança, como se eu já soubesse disso de uma coisa passada, sabe? Eu não sei direito como falar. Fantástico. Isso me deixa mais ligado.
Fantástico. Isso é... Vocês não estão aprendendo, estão relembrando o que a essência de vocês já sabem. É bem isso daí. Gente, muito obrigado pela participação, tá? E vamos juntos neste processo de evolução, de conhecimento e tal. Então, vou querer Só uma vocês, coisinha mais. nos dias 3, 4, 5. Quer falar, Gilberto? Eu gostaria assim, mestre, de falar, já está aberto já meu microfone? Tá sim, tá sim. Diga. Ah. Eu queria falar o seguinte, ontem, na terça-feira, é de costume você fazer bilocação, dar uma visitada na turma do retiro? Acontece por diversas vezes. Depois vou entrar no processo da bilocação. Bilocação ela pode acontecer de forma espontânea e pode acontecer de uma forma intencional, entende? E acaba tendo muitos relatos da galera que, você veio, você estava não sei aonde, estava comigo, meu é bem interessante. Eu não vi. Quando eu estava fazendo aqui o pranayama, né, que ainda eu faço, mas eu não tenho muita tolerância, porque depois eu canso e eu estou com uma dor terrível no pescoço que está tentando me impedir, mas estou tentando resistir. Mas a minha esposa viu alguém com a túnica saindo ali pela área, né? Aí depois, um tempo depois, eu saí daqui. Aí eu digo, vieram ver se eu estava fazendo alguma coisa certa, ou sei lá, ou então foi alguém que veio me prestigiar, né? Dar uma força. Só isso, só. É por isso que eu perguntei. Valeu? Bacana. Obrigado. Ok. Seguinte, galera. Daqui a pouco eu vou passar uma tarefinha para vocês, que aqui a gente tem muita gente que está fazendo retiro, igual o Gilberto, igual o Leandro, tal. E tem uma parte que ainda não está fazendo retiro. Eu vou passar um exercício de meditação que vocês vão fazer os 7 dias até o nosso próximo encontro. Entendeu? Todo mundo. Quem está no retiro já vai continuar, está no retiro mesmo. Quem não está, vai ter que fazer. Já vai ter que fazer. Se não fizer, não tem desenvolvimento. Não vai haver o desenvolvimento, não vai haver o crescimento, porque existe um lado mental que eu direciono, e existe outro lado que existe vocês se esforçarem para serem dignos de acessarem os mistérios maiores. Então, a tarefa dessa semana não será de leitura, de resumo, não. Será uma tarefa de meditação prática. Vou dar algumas dicas e tal da meditação, e na próxima quarta-feira nos encontraremos e ouviremos aqui os relatos de como foi e tal. Então vai ser bem interessante. Voltando ao assunto, quando o Max disse que, quando eu falo, parece que algo mexe com ele, como se ele já soubesse aquilo. Quando eu comecei a estudar e depois Levi, Samuel VO e tal, e comecei a compreender, era algo muito espantoso, que é como se eu já soubesse também daquilo, sabe? Então, isso acontece quando a gente está relembrando algo. Então, o ocultismo, ele é diferente, cara, de tudo. Não tem nenhuma religião igual ao ocultismo. O ocultismo não é religião. Com todos respeito a todas as religiões, está tudo bem. Mas o ocultismo ele é uma linha totalmente diferente. Ele vai confrontar todas as religiões. Porém, quando você começa a estudar o ocultismo na sua essência, você vai entender que o ocultismo está bem no âmago de toda religião séria. Compreende? Em toda religião séria, nós temos o ocultismo. Não digo
uns paranauê que surgiu de 3 anos para cá, cada um sai inventando cada tipo de religião mas toda religião séria, antiga, tradicional, ela é fundamentada no ocultismo. Então é como se o ocultismo ele regesse o mundo. As pessoas não percebem, sabe? Não percebem. Então, vamos lá. A aula de hoje, vamos estar falando um pouco sobre o novo nascimento, processo de novo nascimento, como isso acontece. Vamos trazer alguns insights e passar as tarefas para vocês. Deixa eu só encontrar o versículo aqui, ó. Olha, o Evangelho conforme escreveu São Tomé, o Dídimo, anotem aí, é o versículo 106. Então, você já tem 3 versículos hoje. Vocês têm Mateus 5:15, vocês já têm Lucas 11:33, e vocês já têm o versículo 106 do Evangelho conforme escreveu São Tomé. É o versículo mesmo, porque ele não tem capítulo. Eles são 114 versículos, 114 logias, tá? Então é bem interessante. Olha aqui o jeito que eu estudo, tudo rabiscando, todas as páginas, tudo fazendo resumo, tudo fazendo um paralelo com outros versículos. Então é por isso que eu peço a galera que quer imprimir, eu acho muito interessante, você imprimir ou adquirir de forma física, assim, é muito bacana, porque eu tenho esse costume, sabe, de ficar riscando e tal. É muito diferente você só passar por cima e daqui a pouco, não, o ocultismo não é assim, você está garimpando, sabe, garimpando mesmo, garimpando. Teve coisas, eu não tive assim um professor, assim, não tinha internet, então, e mesmo com a internet é bem difícil acessar assuntos assim. Teve textos, vou confessar, eu já passei 10 anos para entender um texto. É sério. Passei 10 anos assim para lendo, relendo, fazendo conjunções, voltando de novo para poder compreender, sabe? Também é você buscar ouro mesmo e fazer todas as conjunções. Então, bora lá. Falar acerca do novo nascimento. Primeira coisa que quero que vocês anotem aí. Pode parecer muito estranho, mas anotem. Vocês são 2. Não são um só. Anote assim, eu sou 2. Escreva assim, eu sou 2. Eu sou 2. Eu sou 2. E qual será o seu objetivo? O seu objetivo é fazer uma única coisa destes 2. Entendeu? Então, você é 2. E o objetivo é fazer uma única coisa. Entrar numa mesma sintonia com estes 2. Bem interessante. Olha, Mateus 5:15 e Lucas 11:33 vai dizer aquela parábola da candeia, que não se acende uma candeia para se colocar debaixo da mesa, mas sim você vai colocar ela como que está, no lugar mais alto, para iluminar tudo. Ok? Então é o seguinte, entenda que a alma da Terra, Lúcifer, na sua perfeição, ele atua fora de nós, pois da criação ela continua todo o seu movimento, e o ser humano possui este grande presente, que é Lúcifer
dentro de si. Compreende? Lúcifer dentro de si. E o que é Lúcifer? Ou você pode chamar de outro nome. Você poderia chamar por Iaô, poderia chamar de Deus, poderá chamar de Kundalini, que é a serpente que arde em fogo. Compreende? E esta energia, este ente que está dentro de você, ele possui, como nós aprendemos na Tábua de Esmeralda, o poder de todo o poder. Ele possui o poder ilimitado, o poder que penetra todas as coisas sólidas. Ele é a chave dos prodígios, a chave dos milagres, é o grande instrumento da realização divina. É a espada afiada de dois gumes, que deve ser empunhada pelo verdadeiro iniciado nas altas ciências. Todos vocês já pegaram aquele lance do evangelho, tal assim. Que se você tiver fé, as montanhas vão mover e por aí vai. O que acontece? Em um sentido bem subjetivo, ok, você se concentra naquilo que você quer fazer, acredita e vai rompendo barreiras. Porém, o ocultismo, ele não é isso. O ocultismo, ele vai além disso. Compreende? O ocultismo, ele vai além de uma filosofia. Compreende? Então, o que acontece? Todas as vezes no Evangelho que Jesus falava assim, na verdade, eu digo, ele estava trazendo uma grande ênfase. Já o que, poxa, prestem atenção, observem, sabe? Isso daqui é real. Então é o seguinte, aqui no versículo 106 do Evangelho conforme escreveu São Tomé o Dídimo, nós temos uma passagem que traz uma elucidação maior sobre esse lance de ter fé, não duvidar e as montanhas moverem, onde Jesus estava dando todo o processo ali de como seguir o mesmo caminho que ele seguiu, que o objetivo da sua mensagem era também transformar os seus seguidores em deuses. Observem bem aqui. Antes, eu quero que vocês compreendam que o Evangelho conforme escreveu São Tomé, o Dídimo, ele é mais antigo do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Este Evangelho, ele era historicamente utilizado pelos primeiros cristãos. E por um bom tempo, não se sabia onde estava este Evangelho de São Tomé, até ser encontrado em Nag Hammadi, no Alto Egito, no ano de 1975, dentro de uns jarros, e já estavam junto com outros apócrifos todos deteriorados. Mas conseguiram resgatar e ele está em determinado museu, depois eu passo para vocês. Está em determinado museu. E foi datado de mais antigo do que esses outros.
E esses outros, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, eles passaram pelo clero. Então, passando pelo clero, houve algumas modificações, onde fica aquele fundo de verdade, muita coisa que tu vê, caramba, isso aqui é realmente a palavra de alguém ascenso. E daqui a pouco vem umas quebras. Vem umas quebras justamente para te podar, entendeu? Então, vai te levando aqui, daqui a pouco vem umas quebras para ir te podando, para te colocar no seu lugar, segundo o que o sistema quer. Então, por isso que uma mentira, ela tem que ter algumas partes de verdade para ser bem encaixado. Senão a pessoa não vai acreditar. Tem que ter algumas partes de verdade e você está com o restante de manipulação, de mentira. Assim acontece. Então, observe bem. Versículos 5 e 6 deste evangelho, que é mais antigo que Mateus, Marcos, Lucas e João. Está escrito bem assim. Disse Jesus: quando fizerdes um de dois, tornar-vos-eis filhos do homem. E se disserdes, montanha, move-te, ela se moverá. Compreende? Porém, o que é isso? O que é fazer um de dois? Entenda que este grande ente, ele está dormindo. Dormindo. Dentro de 99,999% da população humana. Aí houve, de fato, a queda do ser humano, do seu estado divino. E essa energia, de uma forma primordial, está alojada no nosso chakra base, lá no chakra base, na parte de baixo. Por três questões. Primeiro, nós vemos a ignorância com relação a essa energia. Outra, nós vemos toda uma manipulação do sistema para que você não enxergue isso. E terceiro, nós temos um conhecimento totalmente nulo sobre a energia sexual. Nulo. Totalmente nulo. Você está aqui devido a um ato sexual. É uma energia extremamente criadora. E o que o ser humano segue na sua rotina é não fazer nenhum estudo sobre isso. É ir utilizando da energia sexual como um animal. Apenas isso. E segue a vida. Segue a vida. Se enchendo de esperanças pós-vida. Compreende? E vamos lá. É mais fácil se iludir. É mais fácil aceitar a mentira, seguir em frente. Vai dar menos complicações, digamos assim. Mas esta energia, ela é extremamente criadora. Totalmente. Ela é a energia andrógena. Não é homem e nem mulher. Ela é o Baphomet que está dentro de você. E que você deve despertar este Baphomet. Esta energia, ela é Melquisedeque dentro de você. E que cabe a você despertar esse Melquisedeque, este rei do mundo. E quando você fizer as pazes com este Melquisedeque, aí sim, vocês agora
se tornam um de dois. Tornaram uma única coisa. Dois se tornaram uma única coisa. E nós temos aqui um outro versículo, aqui no mesmo evangelho, nós temos um outro versículo, depois vocês podem ler ele todo, que Jesus diz bem assim, que se dois fizerem as pazes em uma mesma casa, eles dirão, montanha move-te, e ela se moverá. Entende? E quando eu disse para vocês que o ocultismo ele está presente no mais profundo de toda religião séria, o que é o objetivo da religião? É justamente o religar. Religar ao quê? A esta essência que foi desconectada. Nos deuses, anote isso, nos deuses, nos ascensos, toda essa energia não estava embaixo. Ela vem para cima. Simples assim. É aí que você vai ver a chama simbólica na cabeça, no topo da cabeça do Baphomet, que é esse fogo saindo para fora. É aí que você vai ver a auréola dos santos. É aí que você vai ver a coroa do Buda. É aí que a serpente ela surge acima da cabeça de Faraó. Então, ela é a coroa daqueles que acessam o Santo Reino, o Reino de Deus. Todo o rei deverá ter a sua coroa. Todo rei, toda rainha. Entende? Então, este é o processo. Este é o processo. Então, não foi criada para estar ali embaixo, mas ela foi colocada para que esteja na parte de cima. E quando você vê uma analogia, Moisés, e aqui é Cabala, você está estudando Cabala, que é a antiga tradição judaica, fundamentada na relação de Deus com Moisés, de Deus com Adão, e por aí vai, em todo o seu simbolismo. Então, entenda bem, quando Moisés estava com o povo no deserto, quando estava com o povo no deserto, o que acontece? Esse deserto é totalmente simbólico. Esse deserto que chegaria ali à Terra Prometida, esse deserto que chegaria à Terra Prometida, ele é totalmente simbólico, onde há um processo. Quem está vivenciando o retiro sabe, onde você começa todo este processo de desenvolvimento, todo esse processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? Ali no deserto, o povo começou a morrer. E Moisés ele levantou uma serpente de bronze, e o povo que olhava para essa serpente começava a viver. Tudo isso de uma forma simbólica. E depois Jesus, no Evangelho, falou que, da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze, e olha só, ele levantou uma serpente. Se esse arquétipo de serpente, ele de fato fosse contrário, jamais Moisés levantaria como um símbolo de vida. Entende? Tudo isso surgiu pelo entendimento errôneo, pelo entendimento pequeno, equivocado de pastores evangélicos e por aí vai, desse lance aí. Então, a serpente deveria essa serpente deveria ser levantada. E detalhe, se eu não me engano, foram 400 anos para fazer todo este
processo e simbólico com relação aos 40 dias. Não é o 40 em si, mas ele está oculto para a terra que mana leite e mel. Então, Jesus disse que, da mesma forma, o Filho do Homem deveria ser levantado. Da mesma forma, esse Filho do Homem deveria ser levantado. E também já expliquei, quem acompanha meus vídeos no YouTube, que Filho do Homem jamais era Jesus. E depois eu estou explicando para vocês também, em uma aula mais aprofundada, que também é bem interessante, mas você pode anotar aí, já que você está estudando o ocultismo aqui, você pode estar anotando aí, o Filho de Deus não é Jesus. Quando ele fala lá no Evangelho, lá, porque Deus entregou o seu único filho, também não é Jesus. Não é. Você pode anotar aí e depois a gente vai trazer todas essas ideias aí. Quem é o Filho de Deus que está entregue para a vida, que está crucificado para a vida? É este ente oculto que cada mestre chama ele de um jeito. Compreende? Agora, o fanatismo e a distorção da verdade, de não compreender o que ele fala, e falar, é você, não temos outro caminho, não conseguimos te compreender, então vamos te adorar, aí é outra situação. E fora que essa adoração está fundamentada não nem mesmo na ignorância, mas mais na distorção, porque Constantino queria isso. E é a verdadeira mensagem do anticristo que separa o Cristo do ser humano. Então, beleza. Deveria ser levantado. O Filho do Homem deve ser levantado. E quem é esse Filho do Homem? Ele é o mesmo. Lúcifer. Ele é a grande luz. Ele é a grande alma. Que, por um momento, será o seu grande adversário. Será o seu grande adversário. E quem já entrou no retiro aí, ou quem já realizou alguns retiros, sabe que será o grande adversário. Entende? E se você está começando o retiro e está tudo bem, é como eu falei, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, que a sua hora chega. Entendeu? Então, a sua hora chega. Eu já recebi áudios aqui de gente falando. Fala, oh, meu Deus do céu, tu falou que o começo ia ser difícil e está sendo assim, assado, e aconteceu isso, e fulano fez aquilo, e eu não esperava isso. Então, o pau quebra. O pau começar tranquilo? Pode, mas uma hora vai chegar, tem 40 dias. Esqueça disso. Então, você vai ser testado, você será provado. Compreende? Vai ser provado, vai ser testado. Então, ele será o seu adversário por um momento. Satã. Ele será Satã por um momento. E Satã do original, não tem como ficar brigando com o original. É igual o demônio. O demônio do original é espírito divino. Entidades, espírito divino. Um ente que atua do invisível para o invisível. Isso é do original. Tem como brigar? Não, na minha concepção é outra coisa. Segue outra coisa. Segue o seu caminho de achismo. Entendeu? Mas não tem como brigar. Então, Satã, ele é o adversário. Ele é o adversário. É um dos lados. É um dos lados desta grande alma. Ele vai ser seu adversário. Ele vai testar. Compreende? E sendo aprovado, aí sim, você receberá, como disse Jesus, lá no Apocalipse, que seria a maior de todas as incoerências, a estrela da manhã é Vésper, é Lúcifer. E como que ele fala assim, aquele que vencer, eu darei a resplandecente estrela da manhã. Como assim? Se a gente for basear nessa doutrina da igreja, nunca se encaixa e nunca se encaixará. De forma alguma. De forma alguma. Não se encaixa. É algumas passagens que é totalmente impossível da igreja explicar. Como a parábola que Jesus fala que o reino de Deus ele é tomado à força e que são os violentos que se apoderam dele. Então, dentro desse sentido de reino que eles pregavam, que é um lugar que você vai morar,
Que sentido é esse? De ser violento, na base da pancada? Como é que vai ser? Não tem como, fica fora de explicar. Agora, dentro do sentido oculto, nós vamos entender que nós deveremos, de fato, tomar posse. De fato, tomar posse. Ele é tomado mesmo, de uma forma com vontade, com força, com determinação, porque ele não é dado. Ei, fulano, você está aqui, está participando de uma aula de ocultismo. Tome o reino na sua mão. Não. Você vai ter que decidir lutar por ele. Decidir lutar por ele. Entrei. Então, de repente, os alunos que aqui estão, não entrem no reino. 2, 3, 4, mas é individual. É totalmente individual. É um lance totalmente individual. Entende? E daí, quando você pega aquela passagem também mais forte, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? A alma do original é vida. Compreende? E quando você pega toda a ciência alquímica, o que adianta? A alquimia traz o elixir da longa vida, a consciência que não precisa passar pelo reset, e essa mesma consciência pode interagir neste mundo sem provar a morte para outros mundos, para outros planos, e quando você chegar nesse nível de consciência, você vai entender de fato que na casa do meu pai há muitas moradas. E que aqui, literalmente, é uma currutela mesmo. Bem currutela. E você está passando por um momento, despertou, ok, pode continuar ajudando, pode interagir em outros planos, pode seguir o seu caminho como um mago cósmico e se tornar aqueles que muitos adoram, que é os mestres ascensos. Você pode se tornar um mestre ascenso e acabou. Entendeu? Então, o objetivo é que você se torne isso. Não é ficar, o Saint-Germain, e daqui a pouco você morre de novo e já volta buscando outros Saint-Germain, outros não sei o quê, outros e por aí vai. Entende? Pô, de novo? Sério? E se você cair num ambiente totalmente desfavorável, por uma situação ou outra, vocês vieram para cá. Igual o outro lá falou, Gilberto, não sei o que lá, nasceu já envolvido com ocultismo, religião, a outra já conhecia Umbanda. Aí tem muita gente que nasce num ambiente totalmente hostil, difícil, sabe? Muito difícil para garimpar e chegar a uma aula dessa, a um momento desse. Entende? Então você vai nascer de novo, sabe lá onde vai nascer, numa pancadaria, num sistema, dominação, sabe lá que ideia que sua família vai ter. Para quem sabe, tu chegar no ocultismo ainda vai ser bom, se tu chegar. Então, assim, a ideia de aproveitar este momento e caminhar para isso é muito boa. E até mesmo esse mini curso gratuito de alquimia vai servir bastante, sabe? E aqui, esse próprio evangelho, conforme escreveu São Tomás o Dídimo, ele já começa dizendo assim, aquele que compreender o sentido oculto por trás dessas palavras, jamais provará a morte. Já começa assim. Entende? Já começa assim. E agora eu quero que vocês escrevam, de fato, e olhem para isso todos os dias. Existem seres que eram mortais e que hoje são imortais. Pronto. É um avanço. E você é chamado para isso. Alcançar esse nível de pedra filosofal significa que você alcançou tudo? Não. Apenas o começo. O começo de tudo. De toda a ciência universal. De toda a magia cósmica. De todo aprendizado. De tudo aquilo que você pode avançar. Sabe? Não é o fim. De jeito nenhum. Então, engana-se aquele que achar realizar a grande obra é o final, é o ápice. Não. É apenas o começo. Para você sair dessa roda de maldição, que é a roda de Sansara. Compreende? Eu estava comentando com a Laura, quantas pessoas vocês acham que nascem no mundo por hora? Média. Quantas pessoas vocês acham que nascem média por hora? Seguinte, atualmente tem até um site que ele passa em tempo real. Atualmente, por segundo,
270 pessoas vêm à Terra por segundo. 270 por segundo. Cerca de 400 mil pessoas dia chegam ao planeta. E desencarnam cerca de 200 mil pessoas, 200 e poucas mil pessoas dia. Esse processo de coagula-solve, contínuo. Meu irmão, se tu desencarnar amanhã, entendeu? Vamos ter um momentinho ali de luto. Seus familiares, meu amigo, não tem como. A vida está aí, as coisas estão aí, tudo segue. Totalmente natural. Totalmente natural. Então, qual o objetivo? Essa roda de samsara, ela é extremamente violenta. Extremamente violenta. Extremamente. E muitos estão tão presos a essa roda de samsara, esse ciclo vicioso, esse ciclo de repetição, que só ficam entre o astral terra e terra, astral terra e terra. E já se desconectaram totalmente do cosmos, do universo, e já não sabem, não tem a mínima sentimento de uma busca maior. É possível? Totalmente possível. Totalmente. E é por isso que a imortalidade ela foi pregada por todos os grandes mestres. Todos os grandes mestres. Porém, como a única certeza ela é a morte, pelo qual o sistema impôs, convertemos esta pregação de imortalidade dos grandes mestres de acordo com o nosso padrão de concepção, dizendo que é a imortalidade da alma. Grande mensagem. Grande mensagem. Grande mensagem, então. Se fosse exatamente só dar, morreu, vai, vou. Não. Não. Há algo muito mais profundo com relação a isso. Então, o que é o processo de fazer um de dois? Levantar este filho do homem que está dentro de ti. Levantar a energia luciferiana. Colocar ela aqui em cima. Colocar ela aqui em cima. E isto não acontece como uma teoria. Isto acontece de uma forma prática, direta. E você sabe quando você alcança. E o outro que está ao seu lado não saberá que você alcançou. É muito interessante. É por isso que Jesus fala que o eleito ele receberá um novo nome, um nome que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Quando esta energia começa a ser trabalhada, ela chega um momento que ela salta. Ela salta. Chega um momento que ela começa a pulsar de forma extrema aqui, o sexto chakra, que é a abertura do terceiro olho. Neste momento, a sua visão ela fica extremamente aguçada. Extremamente aguçada. Fantástico, demais. E aqui você começa a visualizar todas as criaturas que estão entre o céu e a terra, que interagem neste processo de construção e destruição. Os ditos daimons da Goetia. E muitos realmente não têm uma aparência tão legal, não tem uma aparência tão bonita, não. É um tanto quanto estranho. Sabe? É um tanto quanto estranho. Os corpos diferentes, como fosse parte de um bicho ou parte de outro, é um tanto quanto
diferente. É por isso que a galera que faz o retiro, digo, não é o único retiro que vocês vão fazer. Vão fazer vários. Termina um, começa o outro. Tá aqui na fraternidade? Terminei um aula. Vou dar um tempinho, 1 mês, 2 meses, quero começar outro. Estou te acompanhando. Tu tá na fraternidade, tu tá participando, tu pode fazer, tu pode tirar dúvidas comigo. Alô, comecei a ver isso, cara, no meu retiro. Eu vou te orientar. Porque eu fiz vários retiros porque eu não tinha ninguém para me orientar. Mas eu começava a ver as coisas, o que acontecia, batia o medo. E aí você diminui a intensidade. Diminui a intensidade, você começa a ver coisa que ninguém está vendo, é fora de padrão. Não é os mestres pintados que estão literalmente aparecendo. É coisas muito estranhas, sabe? Ao primeiro olhar. E é interessante, quando você começa a trabalhar esse retiro de uma forma extrema, muitos vão perceber isso. Alguns aqui irão vivenciar isso daí. É só você entrar no seu espaço de meditação algumas vezes, antes de você se alinhar para meditar, muitas vezes você vai ver um ser transfigurado diante de ti. Muitas vezes o formato de um dragão, de um lagarto, misturado, e é como se ele tivesse... Você percebe que ele está ali em reverência, silenciosamente dizendo: estou aqui para te servir. É aí que a gente começa a separar crianças de adultos dentro do ocultismo. Quem é você? É um curioso? Eliphas Levi começa a dizer no dogma ritual de alta magia: quem é você? O que tu procura? O que tu procura aqui? Se tu procura apenas satisfação dos seus prazeres, a magia apenas para isso, meu irmão, fecha esse livro, nunca mais abra, esqueça ele, a melhor coisa que você faça. Porque é um caminho que gera loucura. Entende? Mas é um caminho que eu não posso mais viver sem. Eu ficaria louco a ser afastado do ocultismo. Chega um momento que eu não posso mais voltar atrás. Entendeu? Não posso de jeito nenhum. Não posso. É isso que é a minha vida, é isso que é a minha satisfação. Compreende? Então você começa a ter, sabe, esses contatos. Tudo aquilo que a Goécia... estamos com um curso de Goécia preparado aí, viu? Estamos com um curso de Goécia preparado, bem formulado. Não está pronto, não. Vai ser avisado ainda, tá? Mas está bem próximo. Vai ser extremo. Logo, logo vamos ter aí, logo, não vamos falar a data, mas vamos ter uma semana gratuita dos Diamonds. Vai ser tremendo. Vai ser terrível. Entende? Uma semana gratuita dos Diamonds e depois, já avisando, haverá o aprofundamento para quem quiser fazer a Goécia mesmo comigo. Então, esses princípios, se você pegar só a Goécia em si, tu vai ficar como aqueles jovens e tal, adolescentes brincando de Harry Potter. Tu vai ser um cego. Literalmente um cego. Tentando fazer magia. Trabalhei com tal Diamond, não sei o que, será que acaba eu mesmo? Outro só está perdendo tempo e ainda assim atraem coisa ruim para sua vida. Ou, de fato, tu quer criar um pentagrama interior e conseguir, cara, ter os seres da Goécia diante de ti, até mesmo seus rituais. Então, existem situações que a gente começa a vivenciar dentro do ocultismo e a gente começa a perceber que, sim, os grandes mestres estão certos. Papos diz: o verdadeiro magista opera magia sem a necessidade de ritual. Ora, com todo esse contexto que eu falei aqui para vocês, o centurião de Cafarnaum, que chegou até Jesus Cristo, nossa, fantástico. E ali Jesus fala assim, ele fala que tinha um servo e tal, que estava super doente, acamado, e que queria que Jesus curasse ele. E Jesus falou assim: ó, então eu vou até a casa dele, vou até a sua casa, bora lá. Na hora o servo foi e parou Jesus. E por que aquilo está lá na Bíblia? É porque traz algo maior, é como se fosse uma parábola, para você compreender. O servo parou, Jesus falou assim: opa, para aí. Eu trabalho como chefe, tenho diversas pessoas ao meu dispor.
eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Se eu posso isso, eu sei também que tu é uma autoridade. Tu nem precisa sair daqui. Tu nem precisa sair daqui. Uma única ordem já basta. E daí, na mesma hora, Jesus olhou para ele, você pode ver o texto bíblico, e ficou admirado. E disse mesmo assim, nossa, nem mesmo em Israel encontrei tanto entendimento. E disse assim, homem, te digo, na verdade, tu não está longe do rei. E ali liberou a palavra, o comando a essas entidades que atuam. E no mesmo momento, o servo foi curado. Compreende? Então, é esse lance. E como fazer esse processo? Você começa a trabalhar com energia, chega que ela pulsa bastante e abre uma outra percepção. E você continuando, vai chegar um momento que você vai perceber como se fosse uma explosão, sentir algo totalmente diferente. Pum! Algo, literalmente, saiu. Como se fosse uma mãe dando à luz a uma criança. Só que vai sair por um lugar diferente. E quando sair aqui, daí de fato, você deu o primeiro passo. O ocultismo ele é muito assim rígido. Eu estudava ocultismo, Samael MVO, e eu sentia Samael junto comigo. Era muito estranho. Muito. E muitas coisas que eu via, quando eu via ele ensinava nos livros, eu sentia ele totalmente comigo. E quando eu pensei assim, beleza, estou no caminho, vou chegar ao ápice do ocultismo. Aí Samael MVO fala bem assim, quando você fizer isso, quando de fato sair, aí você deu o primeiro passo. Você, para o mundo espiritual, você acabou de nascer. Acabou de nascer. Compreende? É considerado dentro do ocultismo vivos estes. Os outros são os zumbis que estão morrendo dia após dia. E é por isso que você jogou essa energia para cima. E agora, quando você joga ela para cima, além de ter essa experiência, detalhe, ela vai ficar visível para você. Visível. Você vai ver ela. Não é um momento. Você vai ver ela sempre. A não ser que você agora tome um outro caminho. Simbolicamente, o caminho de sanção. Onde tinha uma força desproporcional. Tal. Todo o ocultismo está também presente nessa parte de sanção aí e tal. Sou 7 tranças, por aí vai. Foi cortada por Dalila. Então, o que acontece? Então, você verá. E agora basta manter. Entende? Basta manter. Tem um livro chamado Zanoni, o romance ocultista. Alguém já leu? Zanoni, o romance ocultista. Se alguém já leu, coloquei. Olha só, o Frater Anne já leu. Aí, esse livro é bacana. Aí, o que acontece? Esse livro eu recomendo, mas o bicho é tora. É grosso, viu? O bicho é tora. E ele é totalmente... Ele conta uma história. Ele conta a história de um casal. Entendeu? História bem longa. Cheio de alegorias. Sai contando o ocultismo abertamente, não. Cheio. Tem que ler, reler, colocar, detalhar, marcar. Toda atenção. E mostra os anônimos. Quando ele decidiu deixar de ser imortal. Entendeu? No final do todo o processo. Por quê? Entendeu? E é uma escolha. É uma escolha. Você pode alcançar? Sim. Então você tem que manter. Manter é estar decidido. Ou quero seguir, de fato, isso. É isso. Só que, às vezes, a pessoa sente falta da lama, né? Então, assim, você tem que estar bem decidido o que você quer. Bem decidido mesmo, sabe? Eu consegui isso aqui, nossa, mas
a lama ali. É por isso que as antigas escolas de mistérios pediam 40 anos. A pessoa tinha que ter 40 anos para poder ingressar na escola. Por quê? Por que 40 anos? 40 anos, você já tinha vivido muitas experiências. Então, o ocultismo ele era proibido para os jovens. Só que eu acabei entrando muito novo nesse negócio de ocultismo. Entendeu? Entrei muito novo nesse negócio de ocultismo. Passei mais de 10 anos sem namorar com ninguém, sem sair para nenhuma festa, sem beijar ninguém. Tem mais de 10 anos. Eu virei uma aberração durante um bom tempo da minha vida. Entende? Uma aberração. E aí o que acontece? Sei lá, então, estou aqui. Mas é um lance meio, digamos assim, perigoso, né? E tal. Então, era pedido que já tivesse pelo menos 40 anos. Que a pessoa já viveu, já fez seus negócios, tudo mais. Agora poderia seguir o seu caminho. Temos aí o Leandro, que está na época certa de fazer o retiro. Acabou de completar 40 anos. E... tô brincando. O Leandro também é muito novo. Mas, enfim, é esse lance de elevação. E aí você vai enxergar isso. É muito surreal. Você enxergar uma energia translúcida acima de você, pouco acima da sua cabeça. Ninguém vê. Seu vizinho, sua irmã, sua esposa, não. Você verá. E este é o sinal maior de que agora você nasceu para o mundo espiritual. Você fez uma única coisa. De 2. E agora, a chave dos milagres, dos prodígios, está em sua mão. Mas para isso, é perseverança nos retiros. Perseverança, assim, na meditação. É mostrar que quer. É você estar meditando ali e o pau quebrou, foi o dia que o outro falou não sei o quê, o outro não sei o quê, outras coisas deram errado financeiramente, era para dar certo, deu errado. Não, ok, peraí, esse é o momento, vou fazer isso, depois eu volto e resolvo as coisas do dia a dia. Tem que resolver. Como eu posso resolver? As coisas não vão cooperar para que você ilumine. Não espere nada cooperar, não. Vai piorar. Vai piorar. Quando você decidir, vai piorar. Esse, eu vou escrever. Eu falei que ia escrever o livro, né? Estou começando. Só foi pancada de um dia após outro. Uma pancada atrás da outra. Se eu esperar paz para começar a escrever, eu nunca vou escrever, não. Entendeu? Agora, quando está inativo, perceba a paz que nós temos. Está sem fazer nada, inativo, naquela vagabundagem e tal. Está tudo bem. Tudo tranquilo. Você deitado, assistindo o seu Netflix, seu jogo, dando sua namorada, indo cumprir sua carga horária, sem envolver com nada, está tudo bem. Ninguém te atazana, não acontecem imprevistos. Agora começa o ocultismo. Começa de verdade. Sabe? As ironias da vida irão acontecer. Bem nos retiros. Bem com tudo. Mas você está no caminho. Você está no caminho. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é fantástico. E se você quer algo legal para te confortar, se o pau começa a quebrar, se tu começou a fazer um tipo de retiro, o pau começa a quebrar, pode saber que você está no caminho certo. Nossa, mas que bom! Nossa, que legal, cara! Que legal, que coisa boa! Sabe, estou no caminho. Entendeu? Respira fundo, olha bem e pensa, nossa, olha aí. Olha, vulgarmente, né? Olha o diabo aparecendo. Olha o diabo olha o diabo se manifestando aí. Tal, tal. Então, é esta força desproporcional que vem para te tirar do eixo, que depois será direcionada por ti.
de forma desproporcional. Entendeu? Aquele que se torna superior às leis da natureza terá a autoridade para direcioná-las. E depois Levi, ele diz assim que no seu livro o História da Magia, ele diz que certamente a natureza obedecerá àquele que tem a capacidade de resistir aos seus impulsos. É muito massa. Entende? Então, qual é a chave para começar a fazer este processo de elevação? É aí que vou passar uma tarefinha para vocês. 7 dias, vamos trabalhar até quarta-feira que vem. Vamos estar fazendo 1 hora de meditação dia. Seguinte, o pranayama, você vai estar sentado ou em pé. Particularmente, eu já meditei muito em pé, viu? Meditava muito em pé. Aliás, eu só meditava em pé. Em pé. Eu aprendi que no livro de Papos tinha essa opção de meditar em pé. E aí você fica bem reto. No começo é um pouco desconfortante, mas você pega no prático. Mas você pode meditar sentado, com os braços e tal. O importante é que sua coluna esteja ereta. Não medite deitado. Vai dificultar a circulação da energia e é bem fácil você dormir aí, acabar pegando no sono, tá? Então é bem natural você pegar no sono. Então é o seguinte, meditar 1 hora por dia. Pranayama vai alternar as narinas. Alternar as narinas. Você pode lá, vou colocar lá no grupo lá um link ensinando pranayama. Você vai pegar o seguinte, coluna ereta, olha, é o 4, 2, 4. Parece o time do Flamengo, mas não. Mas não é time de futebol, não. Você vai fazer, ó, 4. Você vai inspirar. Não é correr, não. De forma sutil. Segura as 2 narinas por 2 segundos. Deixa fluir a energia. Depois solta 4 segundos pela outra. Soltou. Relaxa por 2 segundos aqui, mantendo essa. E vai puxar o ar novamente pela mesma. Segura e repita o ciclo. Soltando aqui agora e liberando por essa. Vai ser um ciclo. Fazer isso por 1 hora é difícil? Muito difícil. Você não vai fazer isso por 1 hora. Você vai fazer isso por 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Você vai contar no relógio? Não. Coloca a música e começa. Até quando você puder ali, 15, 20 minutos, 10. Já tá bom. Feito isso, você vai soltar, tira as mãos, relaxa, e você vai ficar, inspira, 4, segura aqui, ó, por 2, e expira por mais 4. Segura, e vai fazendo a mesma coisa. Entende? Isso, principalmente o pranayama, ele vai trabalhar o Ida Pingala, que simbolicamente, ensinado pelo grande mestre Shammai, são as 2 testemunhas do Apocalipse. Então, assim, o leigo, o que é o Apocalipse? É a queda do véu. Queda do véu. Enxergar de outra forma. A grande revelação do homem-deus. Então, é de uma absurda ignorância esperar a manifestação de 2 seres aqui como as 2 testemunhas do Apocalipse. Não, é totalmente interno. Esses 2 fios que elevam essa energia, tá? Estou passando agora essa primeira exercício para trabalhar um pouco, tá? Essa energia luciferiana. Faça no escuro,
limpe o seu lugar, limpe bem, deixa limpinho. Passa um cheirinho, prepara um incenso, deixa ele arejadinho, sabe? Bacana. E o escuro favorece a isso. Toma um banho antes, relaxa, ajuda. Coloca uma roupa mais folgada. Pode preparar um chazinho, entendeu? Eu gostava de usar o chá verde, o chá preto. Me ajudava bastante. Você pode colocar o chá que te ajuda. Pouca coisa, não muito, para não te dar vontade de ficar urinando. Pouca coisa. Preparou ali o incenso, senta. Alguns minutos antes de começar, vai ouvindo a música e vai tomando o chá. Nesse momento, coloca o seu celular para outro canto. Não fica ligado ao celular, nem possíveis toques, não. Nada. É só você e a sua conexão. Ok? Então, trabalhar esses 7 dias. Ela, se eu não fizer, se não fizer, tudo bem, mas você não vai ter desenvolvimento. Você não vai ter desenvolvimento. Entendeu? Então, eu gosto de fazer academia. Se o personal tem a parte dele, eu tenho a minha parte. E a parte do personal ali é 30%, 20%, é só orientar. Eu tenho que fazer o negócio para haver o desenvolvimento. Entende? Então, você também vai ter que fazer a sua parte. Ok? Então, 7 dias de meditação. Detalhe, se você quer começar o retiro, nossa, eu estou muito afim de começar o retiro. Você pode procurar a gente e você pode começar o retiro. Aí, detalhe, se você pensa assim, eu quero fazer o retiro, mas eu não quero fazer agora, para me preparar. Aproveite agora que nós estamos com um valor promocional para os vídeos, o acompanhamento. Você pode comprar e fazer daqui a mês, daqui a 2 meses. Não importa, você pode se preparar para isso. Ou você pode até assistir todos os vídeos, se alinhando com a temática, com o negócio, até fazer de fato na prática. Entende? Então, é isso. Esse exercício durante estes 7 dias, pelo menos 1 hora, e deixe passar pelo menos um período de 3 horas pós a sua última alimentação. Entendeu? Então, meditar de barriga cheia também não. Também não. Prejudica. A gente não consegue ter essa conexão. E a galera do retiro está tendo uma alimentação mais tranquila, que é o quê? Focar frutas, legumes, tal, uma comida mais saudável. Pode comer carne, mas eu sugiro a carne mais leve, carne branca, tal, justamente para você encontrar mais leveza. Não há uma carne vermelha não vai te sujar, não é isso. É para você encontrar mais leveza, entende? Durante o processo de meditação, durante esse processo de retiro mágico. Então, são estratégias para que você fique de uma forma mais sutil e alcance toda esta elevação. Então, 7 dias de exercício. 7 dias de exercício para todos, ok? E existe uma outra forma também, depois nós trataremos isso na fraternidade, que é o arcano AZF. É poderosíssimo se feito da forma correta para gerar essa expansão. Acelera muito, sabe? O pranayama, ele muito bom, a meditação também muito boa, fantástica, em um determinado momento, determinado nível. E é bom que vocês comecem assim. Porém, se você comparar o arcano AZF com a ideia do pranayama, que é o caminho, cara, é muito desproporcional a velocidade que o arcano AZF leva para gerar o contato com a energia luciferiana, entende? E com a realização da grande obra. Mas nós estamos começando, então vamos começar por aqui, é necessário. É quase que o arcano AZF tem que haver a parceria sexual.
para o desenvolvimento. E Samuel Weor fala que esse caminho do pranayama é como se fosse o caminho da iluminação para os solteiros, entendeu? Então, o que acontece? Vamos começar a trabalhar assim e com mais tempo de fraternidade e com mais tempo. Vai ser natural. Pessoas vão sair da fraternidade, outras pessoas vão entrar tranquilamente, bem tranquilo. A hora que a gente estiver bem firmado, a gente entra no Arcano AZF, e o Arcano AZF também tem que haver o companheiro, a companheira. Então, eu vou ver depois com os casais da fraternidade, tal, vamos ver esse lance aí, e passar o exercício com o Arcano AZF, que nem todos conseguem realizar. Porém, se você... O que eu posso dizer? Mesmo que o seu companheiro, o seu cônjuge, não estude o ocultismo, a ideia do Arcano AZF, ele só fortalece o matrimônio, o relacionamento, a conexão íntima, a conexão sexual, sabe? De uma forma muito sublime. É muito bem trabalhado. Então, mesmo que a sua parceira não estuda ocultismo, se tu passar a ideia da magia sexual, a forma de fazer isso, cara, ela vai gostar bastante. Porque, nossa, é fantástico. O jeito que é trabalhar as coisas, a delicadeza, tudo é muito, muito legal. Então, depois, um pouco mais para frente, trabalharemos isso. Então, o Arcano ZF, ele é poderosíssimo, poderosíssimo. Mas, trabalhe com a meditação, com o pranayama, pois, entre tudo, será muito legal para trabalhar o terceiro olho, para trabalhar os chakras e já gerar essa conexão. E alguém pode alcançar essa conexão sem o Arcano ZF? Pode, tranquilamente. Mas já adianto, com o Arcano ZF, vai ter que ter, no mínimo, um casamento, alguém, assim, um casamento, um relacionamento, uma parceira, pode ser um namoro também, mas algo, assim, no mínimo confortável ao coração, no mínimo confortável ao coração, entendeu? Mas aí a gente entra depois, ok? Galera, então é o seguinte, muito bom passar esse período, essa aula com vocês. Façam esta leitura, Mateus 15:15, Lucas 11:33. O Evangelho conforme escreveu São Tomé o Dídimo, ele é super recomendado, você estuda ele rapidão, em um dia você consegue fazer, em questão de 1 hora você consegue ler ele todo. Só que você pode passar uma semana fazendo análise dele e tal, marcando as parábolas, as partes que você vai compreendendo. É muito fantástico. Então, foi muito bom este encontro e quero todo mundo com a meditação em dia até a próxima aula. Melhores horários para se meditar. Eu gosto muito entre a transição entre o dia e a noite. É um momento fantástico. É um momento muito bom para estar fazendo a meditação. Ok? E também não deixe para meditar muito tarde da noite, não. Atrapalha bastante. Mesmo sentado ou em pé, você vai estar muito cansado. Ok? O período da manhã também é interessante. Meditação, acorde, toma um banho, se alinhe, tudo certinho. A primeira hora do dia, eu costumava meditar bastante na primeira hora do dia. E dentro da meditação, existem alguns processos, que depois eu vou estar falando na próxima aula, que é a chegada ao Nirvana, ao estado de Samadhi, onde você pode acessar outras realidades, você pode ter contato com mestres, você pode acessar de fato este êxtase divino, e a meditação faz você fechar os olhos para esse sistema e começar a enxergar de fato a sua realidade. Sabe? Então, esse costume de meditar, mesmo que o Arcano ZF é poderoso, mas ele traz
deixar de olhar para fora, para o sistema, e passar mais tempo conectado com o seu universo, com você mesmo, sabe? Samuel Alveor, ele diz assim, que estudando o universo se chega ao ser humano. E se você começar a estudar o ser humano, você vai encontrar o universo dentro dele. É bem legal. Então, beleza? Muito obrigado. Uma ótima noite aí a todos. Vou abrir lá o grupo, tá? Eu vou abrir o grupo, espaço aí de uma meia hora. Peço, legal, vocês deixarem áudios lá. Isso fortalece bastante a conexão, as pessoas interagirem. E eu abri aqui para algumas pessoas falarem, é muito importante, porque você começa a pegar conexões de pessoas que estudam a mesma coisa, que passam pela mesma coisa. E, naturalmente, essa ideia de fraternidade, você vai se tornando mais igual, você vai assimilando mais, sabe? Salomão ele diz assim, anda com os idiotas, se tornará mais idiota. Ande com os sábios e se tornará cada vez mais sábio, porque você começa a assimilar. Então, muito além de só estar aqui e ouvir, se expressar é bom, sabe? Se expressar é muito bom. E ter outras pessoas também se expressando dentro do mesmo caminho. Então, isso é bacana. Então, vou abrir o grupo lá, deixem lá um áudio, vou deixar uma meia hora aberta, deixa um áudio lá que tu achou da aula, desse momento, do processo de novo nascimento, do teu desejo, do teu real desejo de se esforçar na meditação para elevar essa energia luciferiana para o seu verdadeiro despertar. No mais, muito obrigado. Até a próxima quarta.